E aí pessoal, tudo tranquilo? Seja bem-vindo mais uma vez. Nesse vídeo a gente vai aprender agora como calcular prazo, taxa, capital e montante ou valor futuro no regime composto com a nossa HP12C. Em um vídeo passado a gente já aprendeu o que vem a ser cada um desses conceitos. A gente já explicou o que é um capital ou valor presente, a gente já explicou o que vem a ser o montante ou valor futuro, o que vem a ser juros, taxa de juros, enfim. Você já sabe esses conceitos. Isso então não é novidade. Para quem não viu o vídeo, é interessante que você veja esse vídeo passado. Então agora a gente vai simplesmente aprender a usar as teclas financeiras da HP. Se você pegar a sua HP lá no canto, de frente para a máquina, não é isso? Você de frente para a sua HP, lá no canto superior esquerdo, nós temos a tecla N, que é o nosso prazo. Em sequência, a tecla I, que é a nossa taxa, o PV, que é o capital, o valor presente, é o present value, tá ok? O PMT, por enquanto, a gente não vai usar, a gente não vai trabalhar com o PMT nesse vídeo, vai ser um assunto para um próximo vídeo. Depois do PMT, eu tenho o FV, que é montante ou valor futuro, e do lado do FV a tecla CHS, que é o Change Signal. Eu vou ter que trocar o sinal em algum momento para que eu consiga calcular. Então a dica que eu passo para você é a seguinte: vai resolver qualquer questão de juros compostos usando o HP e vai usar as teclas financeiras, é interessante que você monte o fluxo de caixa. Fluxo de caixa também foi assunto de um vídeo passado. Por que, Luciano, montar o fluxo de caixa? Porque o fluxo de caixa vai mostrar para mim, por exemplo, aonde que eu tenho que trocar o sinal. E você já vai entender o que eu estou falando, tá ok? Então pega a sua HP e vamos tentar resolver algumas questões usando essas teclas financeiras da nossa HP12C. A primeira questão seria a seguinte: digamos que você aplique R$ 5.000 em um investimento que remunere a uma taxa de 0,6% ao mês. Você quer dobrar o seu capital e você quer saber quanto tempo isso irá demorar. Entendeu qual é a jogada? Você vai aplicar R$ 5.000 em uma aplicação, em um investimento que rende 0,6% ao mês. Você quer que dobre o seu capital, ou seja, o montante que eu quero resgatar daqui a um certo período será de R$ 10.000. Se eu quero que dobre, apliquei 5, quero resgatar 10. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para que isso aconteça. Então a primeira coisa é montar o fluxo de caixa. Montando o fluxo de caixa, na data zero, nós temos uma seta para baixo, porque a seta para baixo representa uma aplicação, um investimento. Então você vai aplicar R$ 5.000, uma setinha para baixo, na data zero. Você quer que esse capital dobre, então lá numa data N, que vou calcular ainda, eu vou resgatar R$ 10.000. Se eu vou resgatar, é uma entrada de caixa, é uma seta para cima. Então eu tenho uma setinha de 5.000 para baixo na data zero e uma seta de R$ 10.000 na data N para cima, porque é uma entrada de caixa. E essa remuneração vai render 0,6% ao mês. A primeira coisa é você apagar a sua máquina, aperte o FREG. Feito isso, digite na sequência o seguinte: 5.000, aperte a tecla CHS para trocar o sinal. Você percebeu então por que eu tenho que montar o fluxo de caixa? Que ele vai me dar a dica de quando eu tenho que trocar o sinal. Se o 5.000 eu estou aplicando, eu tenho que trocar o sinal. Então, 5.000, troco o sinal, aperto a tecla PV. 0,6 eu aperto a tecla I, porque 0,6 é a taxa que vai remunerar esse nosso investimento. E 10.000, sem trocar o sinal, porque o valor é positivo, eu vou apertar a tecla FV. Primeira observação, pessoal, não existe ordem para entrar com esses valores, porque eu estou atribuindo o valor à tecla. Eu estou colocando na tecla PV, capital ou valor presente, o valor 5.000 negativo. Eu estou colocando na tecla montante o valor futuro, R$ 10.000. Eu estou colocando na tecla taxa, 0,6%. Então não tem ordem, eu estou atribuindo valores às teclas. Feito isso, quando você apertar a tecla N, aparecerá no seu visor 116, ou seja, para que eu dobre meu capital em um investimento que remunera uma taxa de 0,6% ao mês, isso aí vai demandar 116 meses. Ou seja, daqui a 116 meses eu conseguirei dobrar o meu capital nesse investimento. Quase que 10 anos, tá ok? Bem, pessoal, então acho que já deu para ter uma ideia como é que funciona
como é que funcionam as teclas financeiras da nossa HP12C. Veja que não tem mistério nenhum. Se você montou o fluxo de caixa, fica claro quais são as informações que eu teria que entrar em cada tecla. Não é isso? Vamos então para o segundo exemplo. Vamos lá. Nesse segundo exemplo, a situação seria a seguinte. Você aplicou R$10.000 em certo investimento e sacou após 10 meses R$10.829,40. Então a pergunta é a seguinte, qual a taxa que remunerou essa aplicação? Montando o fluxo de caixa, na data zero, teremos uma seta para baixo de R$10.000, é uma aplicação. Após 10 meses, ou seja, na data 10, eu vou ter uma entrada, uma seta para cima, um valor positivo de R$10.829,40 e eu quero calcular a taxa que remunerou essa aplicação. Simples assim. Limpe a sua máquina apertando a tecla FREG e digite 10.000, troca o sinal, é o capital, é o PV. 10 é o prazo. Aperta a tecla N. 10.829,40 é o montante ou valor futuro. Aperte a tecla FV. Quando você chamar, ou melhor, chamar modo de falar, quando você apertar a tecla I, teremos no visor 0,799979, que vai dar aproximadamente 0,8% ao mês. Como o prazo está em meses, a minha taxa ela é mensal. Assim como na questão anterior a taxa era mensal, eu achei o prazo também em meses. Então, os períodos estão em concordância. Veja também que não tem grandes dificuldades. Montou o fluxo de caixa, você consegue identificar de forma clara quais são as informações que você tem que entrar em cada tecla. Tranquilo? Beleza, pessoal. Vamos então para o nosso terceiro exemplo. Observe. No terceiro exemplo, a situação é a seguinte. Eu quero saber quanto que eu devo aplicar hoje para sacar R$10.000 daqui a 3 anos. É um investimento que remunera a uma taxa de 11,5% ao ano. Primeiro passo é montar o fluxo de caixa. Ou seja, nesse fluxo de caixa, na data zero, eu tenho uma seta para baixo e o meu PV. É o valor que eu quero descobrir. Eu quero saber quanto que eu tenho que aplicar hoje. Então, na data zero, uma setinha para baixo, é o PV que eu vou calcular. Daqui a 3 anos, ou seja, no terceiro período, eu vou ter uma seta para cima, porque é uma entrada, é um valor positivo. Eu vou ter um montante de R$10.000. A taxa que remunera essa aplicação é 11,5% ao ano. Montado o fluxo de caixa, agora a brincadeira ficou fácil. Vamos lá. Limpe a sua máquina, aperte o FREG e digite 10.000, aperte a tecla FV, porque 10.000 é o valor futuro que você terá daqui a 3 anos. 3, aperte a tecla N, porque 3 é o prazo. 11,5, aperte a tecla I, que é a taxa que vai remunerar essa aplicação. Se eu quero saber quanto que eu tenho que aplicar hoje, basta que eu aperte a tecla PV. Ao apertar a tecla PV, vai aparecer um sinal negativo, porque é HP mostrando para mim que hoje eu tenho que aplicar. É uma seta para baixo, é um valor negativo. R$ 7.213,99, aproximadamente R$ 7.214. Então esse seria o valor que eu teria que aplicar hoje para sacar R$10.000 daqui a 3 anos em uma remuneração que está dando para a gente 11,5% ao ano. Mais uma vez, veja que não tem dificuldade alguma. Basta que você saiba interpretar a questão, montar o fluxo de caixa e entrar com as informações corretas. Bem, você que está começando a aprender agora a manusear a sua HP, está vendo que não tem dificuldade de trabalhar com juros compostos com essa máquina. Se você souber interpretar a questão, você consegue montar o fluxo de caixa e rapidamente resolvê-la. Para isso é interessante, mais uma vez, que você monte o fluxo de caixa. Vamos então para o próximo exemplo. Esse quarto exemplo é bastante interessante e bastante comum. Eu acho que de repente já aconteceu até com algum de vocês. Quando você nasceu, de repente seu pai quis fazer uma aplicação e deixar rendendo até que você completasse a maioridade, ou seja, até que você completasse 18 anos. Então a situação seria a seguinte:
Assim que você nasceu, ou melhor ainda, o seu filho nasceu hoje e você decide poupar certa quantia para quando o seu filho completar lá 18 anos, ter uma graninha para que ele possa de repente comprar um carro, enfim, ter uma graninha guardada para que você possa fazer alguma coisa com aquele recurso. Então você vai depositar hoje 10 mil reais, vai deixar rendendo por 18 anos a uma taxa de 0,85% ao mês. Então a situação é essa, o seu filho acabou de nascer, você vai no banco, aplica 10 mil reais e um investimento que remunera uma taxa de 0,85% ao mês. E a sua intenção é deixar esse dinheiro guardado por 18 anos. Então daqui a 18 anos você vai retirar esse recurso, vai sacar esse recurso e vai entregar na mão do seu filho. O primeiro detalhe, pessoal, que eu tenho é o prazo em anos e a taxa em meses. Se você já aprendeu a calcular taxa equivalente, isso foi assunto de um vídeo passado, é interessante que você converta de repente a taxa de mês para ano, porque eu não posso estar com prazo em uma unidade, ano, e a taxa em outra unidade, meses. Então, se você sabe converter uma taxa mensal para a taxa anual, show de bola. Isso foi um assunto de outro vídeo. Mas se você não viu esse outro vídeo, não pense que é só multiplicar por 12. Como o ano tem 12 meses, vou multiplicar por 12. É negativo. No regime composto, para calcular taxa equivalente, eu tenho que me valer de uma relação matemática ou de um macete, que, como eu já comentei, foi assunto de um outro vídeo. Então, se você não sabe transformar a taxa, sem problema. Você sabe que, como um ano tem 12 meses, se eu pegar 18 e multiplicar por 12, eu terei 216 meses. Então, eu vou ter agora mês com mês. Entendeu qual é a jogada? Então, montando um fluxo de caixa, na data zero, eu tenho uma aplicação de 10 mil reais, desculpe, eu tenho uma aplicação de 10 mil reais e uma seta para baixo. Daqui a 216 meses, eu quero retirar um certo valor. Essa aplicação, durante todo esse período, vai render uma taxa de 0,85% ao mês. Quanto que eu vou ter disponível para saque? Vamos calcular. Limpe a sua máquina e digite 10 mil CHS é o PV. 216 é o prazo, é o N. 0,85 é a taxa, é o I. Quando você apertar a tecla FV, você terá o valor de R$ 62.229,30. Será esse o valor que você terá disponível para saque daqui a 216 meses ou 18 anos. Então, nessa questão, o grande detalhe era você transformar ou a taxa, através do cálculo da taxa equivalente, ou você transformar o prazo. Nós aqui, no caso, optamos por transformar o prazo, já que você, de repente, não viu ainda aquele vídeo como se converte taxas no regime composto. Tá ok? Veja, então, que não tem grande dificuldade. Pessoal, vamos agora para o nosso quinto e último exemplo. Imagine que você está tranquilo, né, no seu trabalho ou em casa que seja, o seu gerente do banco liga e te faz a seguinte proposta. Fulano, deposite hoje 15 mil reais aqui comigo, deixe esse recurso por 12 meses aplicado, que daqui a 12 meses ou um ano eu retorno líquido na sua conta R$ 17.934,24. E aí, você topa ou não? Bem, é interessante que você fale com ele que quer dar uma analisada. Por quê? Digamos que você tenha uma outra aplicação em um outro banco que remunere a uma taxa de 1,2% ao mês. Então a pergunta seria o seguinte, o que seria melhor? Pegar esses 15 mil e aceitar a proposta que o gerente te fez, ou pegar os 15 mil e aplicar naquele outro banco onde você já tem um investimento que remunera 1,2% ao mês? Acho que a dica é a seguinte, vamos ver qual é a taxa que está remunerando a proposta que o gerente te fez e vamos comparar com a taxa de 1,2. De que formas? Montar o fluxo de caixa. 15 mil na data zero é uma seta para baixo, seria a aplicação que ele sugeriu a você. Você vai deixar rendendo por 12 meses. Então, daqui a 12 meses, ou no 12º período, você terá uma seta para cima, que seria um montante, você teria esse valor depositado em sua conta. Um valor de R$ 17.934,24. Então, esse é o fluxo de caixa. Vamos agora, então, calcular qual é a taxa que remunera esse investimento.
Apague a sua máquina e digite 15.000 CHS PV. 12 é o N. 17.934.24 é o FV. Quando você chamar o I de taxa, iremos achar 1,499985, que dá aproximado 1,5% ao mês. Então, pessoal, eu acho que vale a pena você aceitar a proposta do seu gerente, porque isso que ele te propôs está rendendo 1,5% ao mês. Naquele outro banco, a sua aplicação rende 1,2%, 1,5% é maior que 1,2%. Então, acho que vale a pena você aceitar a proposta do seu gerente. Bem, pessoal, com esse quinto e último exemplo, a gente fecha toda essa parte, né, das teclas financeiras da HP, as teclas elementares: prazo, taxa, capital e montante. Você aprendeu a usar essas teclas, você viu que a grande dica para que você resolva questões é montar o fluxo de caixa, que ele vai te dar a dica de quando e onde trocar o sinal. Então, quem tem muita prática, realmente esses fluxos assim bem elementares, não há necessidade que sejam montados. Se você visualizou na sua cabeça o que está acontecendo, é interessante que você vai, né, naturalmente com a prática, saber que tem que trocar o sinal ou do PV ou do FV, de acordo com a situação. Mas para quem não tem prática, a dica que eu dou é que você monte o fluxo, que ele vai te ajudar a identificar quando eu tenho que trocar o sinal. Beleza? Espero ter ajudado e conto com a sua presença em nosso próximo vídeo. Forte abraço a todos e vamos em frente!